experiência minha, que eu sou um cara que sempre busquei em Jesus a humanidade, né? O exemplo, né? Porque isso me aproxima mais da figura dele, Uhum. né? Essa ideia de entender ele como divino, ele em alguma instância me distanciava dele. Até que sentou um cara aí, nessa sua cadeira, a gente recebeu um Frei Beto. Frei Beto. Frei Beto. Eu falei exatamente o que eu tô te falando agora. Eu falei, Frei, eu sempre simpatizei com a humanidade de Jesus, os exemplos que ele deu. Porque a partir do momento que eu entendo ele como divino, parece que eu me distancio. Eu não consigo ver o ser humano, Jesus, do outro lado, para que eu possa me espelhar. A gente só se espelha em outro ídolo, né? Exatamente. Exatamente, um ser humano. Ele falou um negócio... Algo alcançável, né? Uhum. Ele me falou um negócio que me botou pra pensar, rapaz. Ele falou o seguinte: Diego, o Jesus é tão humano, que se fez divino. Uhum. Falei, cara, aí me quebrou as pernas, cara. Falei, puta, é isso. É verdade, eu concordo com isso e vou até te dar um elemento a mais. Quando eu estudei na teologia, que a gente tem na teologia as várias disciplinas ali que eles dão até nomes técnicos. A doutrina, por exemplo, do Espírito Santo é pneumatologia. A doutrina de Deus, teologia. A doutrina de Cristo, cristologia. Né? E vai para a de salvação, soteriologia. E assim por diante. Quando a teologia falava comigo, Deus é uma trindade. Não dizia nada, porque eu não entendia. Como é que 3 pode ser 1, pode ser 3? Deus não teve começo nem terá fim. Deus é um ser cujo centro está em toda parte e a periferia não está em parte alguma. Né? Também, eu ficava, o que é Deus? E eu me senti em boa companhia quando 2 autores jogaram, entre outros, houve outros, como Rudolf Otto, Karl Barth, mas eu quero citar esses 2 aqui. O São Tomás de Aquino e Teilhard de Chardin. São Tomás de Aquino falava o seguinte, olha, depois de escrever a Suma Teológica, ele estava quase no final do livro, ele morreu antes de terminar o último livro de escatologia. São Tomás de Aquino falou o seguinte, olha, nós só falamos do que Deus não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Tanto é que a teologia de São Tomás foi chamada de teologia apofática. Apó em grego é o que está longe. Catá é movimento para baixo. Então a teologia catafática é aquela que fica descrevendo Deus muito pequenininho, que ele vira um Deus do Olimpo. A apofática é a que acentua tanta transcendência dele, que é o que ele falou, a gente só fala do que Deus não é, porque o que ele é em essência ninguém sabe. Beleza. Teilhard de Chardin falou, quando a gente olha a grandeza de Deus, nós ficamos com mais perguntas do que respostas. A proximidade de Deus não gera credos, gera interrogações. Mas eu ainda continuava na minha... Aí eu fui apontar para a Bíblia quando o Evangelho de João fala que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí eu comecei a entender Deus. Tem uma parábola de Philip Yancey que descreve bem isso. Philip Yancey dizia que ele tinha um aquário na casa dele. E esse aquário, peixes do mar. E você sabe manter um aquário de peixes do mar. É lindo, mas dá muito trabalho. A gente tem um aqui na casa aqui que E é de peixes do mar? Peixes do mar. Então você sabe direitinho, né? E a frustração dele é que ele gastava um dinheiro danado com aqueles peixes ali. Mas toda vez que ia colocar água, que ia colocar ração, trocar água, mexer no motorzinho ali da oxigenação, verificar a salinidade, os peixes fugiam dele. E ele ficava frustrado, que falou, todo o meu gesto de amor provoca pânico neles, eles saem correndo, escondem todos. Um instinto. Um instinto. Por quê? Eu queria que eles me amassem. Um dia ele estava falando com um colega, tô chateado, que é melhor ter um cachorro. Porque os peixes, eles não retribuem. Aí o amigo, que por coincidência era filósofo, falou com ele assim, olha, só tem um jeito dos peixes te amarem. Falou, qual? Se você diminuir, porque você está muito grande, você parece Deus para eles. Se você, por alguma magia, conseguisse virar um peixe e morar dentro do aquário, eles não iam correr mais de você. Mas também podiam te rejeitar, que você era muito pequeno. Ali está a essência do Evangelho. Deus, na sua essência, é o dono do aquário olhando para os peixes. Ele dá medo, dá pavor. Quem vai entender esse Deus? Mas aí o Evangelho fala, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E até numa ironia de
Martim Lutero diz o seguinte: os homens usam máscara para esconder o seu rosto. Deus usa uma máscara para se revelar. Porque o jeito de Deus se revelar é se ocultando. Ele oculta a dimensão gloriosa dele e vem revelar o caráter do Pai. Por isso que ele fala: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, a presença necessariamente está em ações. Em ações, ensinos, exemplos. Exemplos. Tem uma palavra em alemão que eles traduzem na Bíblia em alemão, discipulado, é Nachfolge. Nachfolge significa você seguir após o outro imitando-o. Então Cristo, ele não fez um discurso sobre o amor, ele amou. Tá na hora agora de você, se gostar desse conteúdo, deixar o seu like, curtir, se inscrever no canal, tá certo?